Vamos tratar hoje dos dons espirituais. Glória a Deus. Página 5. Página 5, 2.2, dons do Espírito Santo e a edificação da igreja. Semana que vem é prova, né? Semana que vem é prova. Como vai ser a prova? Você vai fazer o trabalho que aqui está solicitado, de acordo com o que você aprendeu nesse módulo. Redige um texto explicando qual é a participação do Espírito Santo na Trindade. Uma questão vai ser essa. Segunda questão vai ser, faça uma, vou até pedir para o pastor Salatiel que anote isso, faça uma trajetória da língua original no decorrer da história. Faça uma trajetória da língua original no decorrer da história. É aquilo que nós aprendemos semana passada, né, no início, na sua língua, onde é que ela se perdeu, onde é que foi profetizado o retorno da língua original, onde é que começou a manifestação dela e onde é que vai ter a conclusão em que todos vão estar falando uma só língua. Ok? Foi forte, não foi? Aleluia. Semana passada o negócio de Jericó pior, né? Glória a Deus, foi extraordinário. Então, você vai fazer um resumo da aula passada. Tá bom? Quem não esteve na aula passada vai buscar aí, junto aos colegas, informações e para poder buscar e correr atrás do conteúdo, que é muito importante. É a pregação. Quando você tratar de batismo com o Espírito Santo na igreja, na igreja que você pastoreia, o que Deus vai te dar a pastorear, este assunto ele é fundamental, né? O entendimento da língua original, o entendimento do batismo do Espírito Santo é uma coisa simples. Aquilo que nós estudamos semana passada é fundamental para você desatar a mente da igreja. E a terceira questão, vai ter mais uma questão, que vai ser: compare os dons do Espírito com o fruto do Espírito. E aí você vai ter a aula sobre o fruto do Espírito antes da prova, tá certo? Então quem quiser já ir pesquisando para fazer a prova, vai pesquisando. E domingo você vai fazer essa prova em aula com a ajuda do professor. E também vai ter a aula sobre o fruto do Espírito, que vai ficar faltando para complementar a lição, tá certo? O fruto do Espírito, a matéria não está na apostila, nós vamos acrescentar com o professor na semana que vem. Tá bom? Quem entendeu, diga glória a Deus. Glória a Deus. Prova forte, pesada, porque o assunto é de alta envergadura, né? Afinal de contas, nós estamos tratando do Espírito Santo. Glória a Deus. Amém? Tudo certo aí? Tudo bem? Nós estamos hoje na terceira aula, falando sobre a pessoa do Espírito Santo na escola de profetas. Diz assim a nossa apostila: os dons do Espírito são o que torna a igreja um organismo vivo e poderoso. Sem eles, ela seria apenas mais uma organização humana e religiosa. Conforme o apóstolo Paulo disse aos Coríntios, os dons são em número de 9, sendo classificados da seguinte maneira. Então a importância dos dons espirituais na igreja é extraordinária. Sem os dons espirituais, a igreja fica mecânica, ela fica uma denominação, uma religião. Com os dons espirituais, o corpo se edifica. E a Bíblia diz então que o corpo vai crescer e vai prosperar e vai ser são. Glória a Deus. Então é necessário que os 9 dons estejam na vida da igreja. Que dons são esses? Existem esses dons classificados em 3 classes.
Dom de revelação, diga dons de revelação. Dons de revelação. Dons de poder. Dons de poder. E dons de elocução. Dons de elocução. O que foi que nós falamos mesmo? Dom de revelação, poder e elocução. Dons de revelação, poder e elocução. Os dons de revelação, e cada um vai ter 3, certo? Cada classificação, as 3 classificações, cada uma são 3 dons. Então, os dons de revelação são 3. Quais são? Palavra da sabedoria, palavra do conhecimento e discernimento de... Então vamos tentar de novo. Então os 3 dons de revelação são palavra da sabedoria, palavra de discernimento. Pronto, agora nós vamos melhorar mais. Vamos usar os 3 dons, são palavra da sabedoria, palavra do conhecimento e os dons do Espírito. Palavra de sabedoria e luta, hein? Meu Deus, não vai dar certo. Glória a Deus. Palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, discernimento de espíritos. Os dons de poder, também 3. Quais são? Fé, dons de curar, operação de milagres ou operação de maravilhas. Vamos repetir? Os dons de elocução também são 3 presentes que Deus deu à igreja através do Espírito Santo, para que a igreja pudesse ser edificada. São eles: profecia, variedade de línguas, interpretação de línguas. Vamos repetir? Profecia, variedade de línguas, interpretação de línguas. Glória a Deus. Então nós aprendemos semana passada que a porta para esses dons é o batismo com Espírito Santo. Então o batismo com o Espírito Santo, o resgate da língua original, o falar em línguas, vai liberar esses dons na vida da pessoa. E esses dons são fundamentais para os dons do ministério. Quais são os dons do ministério? Quais são os dons? Existe fruto do Espírito, existem dons espirituais e existem dons ministeriais. Quais são os dons do ministério? Vamos lá pela mão. Sempre você lembra da mão, tá certo? Sempre você lembra da mão, tá bom? Apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Então vamos, por que a mão? Apóstolo, diz o apóstolo São Paulo, primeiramente o apóstolo. O apóstolo é o líder da visão. Glória a Deus. Quem entende isso, diga glória a Deus. Alguma dúvida sobre isso? O apóstolo é alguém que toma conta de uma igreja. Apóstolo, ele tem uma visão. E ele tem líderes que acompanham essa visão. Então o apóstolo é o defensor de uma estratégia. E ele leva essa estratégia para todas as partes do mundo. E depois, para dar escolha, inclusive o dedo, esse dedo aqui é o único que você nunca vai esquecer mais, né? Então o apóstolo ele tem acesso a todos os ministérios. Você não faz isso com nenhum outro dedo, não é verdade? Só esse. Então é apóstolo. E esse aqui que é o que aponta. Então o profeta é aquele que aponta. Glória a Deus. Amém? E esse aqui é o maior dedo de todos, né? Evangelista é o que vai aonde? Na frente, é o que chega primeiro. Depois vem o dedo da aliança, é o ministério pastoral. Depois vem o dedo de sustentação, que é o mestre que trabalha com a palavra. Esses são os ministérios. Bispo, diáconos, são cargos administrativos. Não são dons ministeriais, são dons administrativos. Presbíteros, que é um presbítero? É o auxiliar do pastor da igreja local. O que é um bispo? É um pastor que superintende, que administra
vários pastores regionais, é um superintendente de pastores, que é o diácono. O diácono é um ministério? Não, o diácono é uma função administrativa de zelar, cuidar da casa de Deus, na tesouraria, nas questões físicas e etc. O diácono é aquele que cuida do culto, da preparação do culto, da estrutura física do culto, para as pessoas participarem, o pastor pregar, os evangelistas trabalharem e etc. Quem entendeu, diga glória a Deus. Glória a Deus. Tem a diferença de cargos administrativos: diáconos, presbíteros e bispos. Tem uma diferença dos dons do ministério, dons ministeriais: apóstolo, mestres. Esses são dons ministeriais, é um ministério. E os dons espirituais? Os dons espirituais vão fazer com que esse líder, essa pessoa, esse diácono, esse apóstolo, esse pastor, ele tenha eficiência na pregação. Ao invés de correr do demônio, ele vai expulsar demônio. Ao invés de ficar aquela desculpinha, não, porque cada um tem um dom, né? Cada um tem um dom, não é verdade? Meu dom é pregar, não é isso? Fulano de tal tem um dom de expulsar demônio. Ô glória, bota os demônios tudo para ele, né? Reciclando. Então, é verdade que alguns têm um dom específico, como dom espiritual. Então, o sujeito tem um dom específico, automaticamente ele vai manifestar uma especialidade e uma eficiência maior do que os outros, porque não é uma questão de um trabalho necessário, não, é o ministério dele, né? Enquanto um tem o ministério da palavra, realmente o outro tem o ministério de operação de maravilha, o outro tem o ministério da profecia, é verdade. No entanto, todos os crentes devem orar para Jesus curar, e Jesus vai curar. Todos os crentes têm que orar, glória a Deus, pregar o evangelho, embora tenha o evangelista, que é aquele específico, aquela pessoa preparada por Deus para ganhar almas. Todos têm que pregar, é uma ordem de Jesus, glória a Deus. Assim também todos têm que expulsar demônios, porque tem situação que não está o pastor, não está o evangelista, está você, glória a Deus. E aí a coisa é com você, em vez de você correr, você vai enfrentar e Deus vai te dar vitória. Glória a Deus. Então essa história de que eu não tenho esse dom, eu não faço, está errado, né? É falta de poder. Porque uma das coisas, o camarada, por exemplo, não é batizado com o Espírito Santo e não tem a ousadia da manifestação do poder, mas prega uma boa pregação. Não é verdade? Prega uma boa pregação. Agora, num confronto direto com o diabo, ele fica temeroso. Então, é nesse confronto direto que vai ser fundamental você ter essa ousadia. Vai pregar o evangelho na rua, enfrentar pessoas, oposições. Muita gente vai fazer isso com a cara, com a coragem, com determinação, até com o preparo que ele tem teológico. Mas quando ele está realmente habilitado, capacitado pelo batismo no Espírito Santo, e ele tem os dons espirituais na vida, isso vai ser muito mais hábil, muito mais facilitado, porque já não é ele somente, mas é uma capacitação sobrenatural que vem de Deus. Quem entendeu, diga glória a Deus. Então, dons espirituais não são opções, não é uma opção. Dom espiritual é uma necessidade. Quem entende, diga glória a Deus. Por isso, quem não é batizado no Espírito Santo, busque, glória a Deus, busque, que você precisa muito. Dons de revelação, por eles, a sabedoria de Deus manifesta-se ao crente salvo, revelando-lhe e fazendo-lhe conhecer verdades que, sozinha, a mente humana jamais alcançaria. Os dons de revelação ocorrem de 3 formas diferentes: mediante a palavra de sabedoria, aconselhamento. Quem tem experiência na vida
pessoa tem experiência na vida, ele vai ter alguma habilidade em aconselhar. Porém, o aconselhamento que essa pessoa vai fazer vai estar pautado e baseado em suas experiências. Se essa pessoa conhece a palavra, a Bíblia, é um teólogo, é alguém que estuda a Bíblia, um estudioso da Bíblia, ele vai dar conhecimentos pessoais, experiências, e vai dar também conhecimentos bíblicos. Mas aquele que tem o dom da palavra, da sabedoria, ele vai dizer uma palavra que vai desatar a vida daquela pessoa. Ele vai ouvir a pessoa, e ao ouvir com muito amor e carinho, ele não vai conseguir ter nenhum tipo de capacidade humana para dar uma orientação. Existem muitas conversas, você começa no gabinete, e você fica, meu Deus do céu, o que é isso? O que eu digo um negócio desse? Marido e mulher se enforcando, na verdade um querendo enfiar o dedo no olho do outro, você fica ali, meu Deus, o que eu digo para resolver esse negócio? Né? A pessoa passa por determinados problemas na vida, você senta para ouvir aquela pessoa, e a pessoa começa a falar, e você tem que ouvir com atenção, porque se você estiver ouvindo mais ou menos, ouvindo a pessoa pensando porque normalmente está todo mundo com pressa, fala, a pessoa começa a falar. Se você não parar para ouvir, com esse ouvido a voz da pessoa, e com esse outro a voz de Deus, a voz do Espírito Santo, você vai dar um conselho errado, e você pode arrebentar com a vida daquela pessoa. Então, e a pessoa muitas vezes ela vai seguir o direcionamento que você estabeleceu. Tenha muito cuidado, irmão. Olha para o irmão que está do seu lado e diga, tenha muito cuidado, varão. Cuidado. O conselho baseado em experiências pessoais. Pode ter sido bom para mim, mas pode não ser bom para o outro. Glória a Deus. Cuidado com revelações. Cuidado com revelações que você dá para os outros. Tem que estar debaixo do óleo, tem que ter certeza. Pode matar uma pessoa. Pode falar que é menina e o bebê nascer menino. Diz que o pessoal estava no monte uma vez e o fogo estava descendo lá do escuridão, ninguém via ninguém. Aí o vaso lá rodopiando lá, aí encostou lá numa varoa lá, uma varoa forte, com a barrigona igual do pastor Reinaldo, assim chega, estava brilhando. Aí falou, vai ser um menino. Aí o varão falou, vigia, varão. Vigia. É porque ela confundiu por causa da barriga, né? Porque ela saiu aquele barrigão. Cuidado. Tem muita gente decepcionada com o evangelho aí. Tem ou não tem? Por causa de quê? Cuidado, o preço é caro. Caro não é? É caro. Deixa Deus te usar, sim ou não? Mas deixa Deus te usar, não usa Deus não. Tá certo? Vamos combinar assim? É Deus que usa, a gente não usa Deus não. Tá bom? Porque Deus não se deixa escarnecer. Glória a Deus. Então, quando você está ouvindo alguém, o pastor, a pastora, está ouvindo alguém, ele presta o quê? Atenção. Você tirou uma hora para ouvir aquela pessoa, ele vai dedicar aquela uma hora a ouvir a pessoa. E vai ouvir com carinho. E vai pontuar algumas coisas importantes que é necessário fazer uma observação em cima daqueles assuntos específicos. Enquanto a pessoa está falando, ele está, Senhor, me dá sabedoria para que a vida dessa pessoa, depois desse conselho, possa mudar, possa se estabelecer. Glória a Deus. E aí você vai receber aquela unção que vem do alto. Você fala para a pessoa assim, puxa, eu jamais pensei dessa forma, eu jamais teria pensado nisso. Aí você, nem eu, né?
Nem eu. Foi Deus que deu. A palavra de sabedoria. Existe a outra que é a palavra de conhecimento. É uma revelação. Essa revelação, ela se manifesta tanto na habilidade de ter revelação na palavra, de ler um versículo. Já viu que tem gente que lê um versículo e aqui é um versículo? Não é verdade? Tem gente que lê um versículo e aquilo não é verdade? Escreve um livro de 200 páginas em cima daquele versículo, que é a revelação extraordinária. Não é só a capacidade intelectual, é a revelação. E também se atribui a uma capacidade de ver o que os olhos físicos não veem. Por exemplo, quando Deus usa o irmão e fala: olha, Deus me revela assim, 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 sua vida. O camarada desmonta e desmonta mesmo, porque é aquilo mesmo, Deus usa mesmo. Glória a Deus. Deus usa, mas usa com força, e usa mesmo. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Glória a Deus. Um dom de revelação. Aquilo que é oculto, aquilo que não é visível, passa a estar o quê? Nu e patente diante dos olhos de Deus. Existe esse dom, tem que ter esse dom. Glória a Deus. Tem que ter esse dom. Quando você está pregando a palavra e esse dom se manifesta na sua vida, o povo impacta. Glória a Deus. Quando você está ministrando a palavra e o dom da sabedoria, da palavra de sabedoria manifesta na sua vida, aquilo muda a vida das pessoas. É mais do que um sermão. Com início, introdução, desenvolvimento, tópicos, fim, mais do que isso. E, para fechar, o discernimento de espíritos. Esse, todo líder tem que ter. Por quê? Porque toda ação espiritual, ela tem duas fontes. Ou pode ser de Deus, ou pode ser do diabo. E você precisa discernir qual é que está atuando. Quem é que está falando? Quem é que está falando na boca desse líder de ministério? Quem é que está falando na boca dessa irmã que revela? Desse irmão que fala em línguas? É o Espírito Santo que está ali usando? Ou é Satanás? E aí você precisa ter discernimento. Glória a Deus. Você precisa de Deus te dar. E aquilo não bate. O camarada chega, todo mundo na igreja gosta, não é verdade? Hã? É verdade, não é? Aí você fala: oh meu Deus, aleluia! Aí, mão na cabeça, mão na cabeça. E você? Não bate, esse é um negócio que não bate. Não bate. O que é que não bate, Senhor? Não bate, Senhor. Não me dá paz, Senhor. Se a mulher abre a boca, não me dá paz. Se esse homem abre a boca, não me dá paz. O que é? Aí Deus começa a revelar. Glória a Deus. Aí Deus começa a revelar. Você começa a olhar, vai na casa, faz uma visita. Amém? Bate um papinho, senta, bate um papo. É que tem um ditado que diz que o peixe morre pela boca. Deixa o sujeito falar. Vê as obras. Vê o fruto. Glória a Deus. E aí Deus te mostra. Amém? E você faz o quê? Age. Porque a igreja não tem essa percepção. Muitos da igreja não tem. Tem muitos que tem. Depois que o pastor está panguando, aleluia! E o irmão fala: pastor, desperta, varão, acorda. Olha ali, aquele negócio ali está fora. Aquele, ó. Não tem gente que é ativada, mas não são todos. Infelizmente, tem um balanço, falou um mistério, o povo guarda. Falou uma profecia, pensa pronto. Aí a fila, aí o pastor vai ungir, irmão, nós vamos ungir aqui, faz uma fila aqui que vai receber a unção. Aí, né, um profeta ali, visitante ali, deu uma profecia e tal.
Eis meu servo. Aí a filha sua, pss, você fica com o negócio do óleo na mão. É a realidade triste das pessoas. Quem entende, diga glória a Deus. Mas você não. Você está ativado no discernimento do Espírito para dizer: isso é de Deus. Ô, meu irmão, entra debaixo desse manto aí que a coisa é extra forte. Ou então, vamos acabar com isso aí. Não falar, não, você vai ficar em observação em um tempo. Glória a Deus. Esse é o pastor. Olha para o irmão que está do seu lado. Esse é você. Eita glória, hein? Chega, tremeu a base agora, não é verdade? Essa é a diferença entre um pastor de verdade e um meio de tigela, que deixa o lobo entrar no meio do rebanho, comer as ovelhas, tudo, levar tudo, e ele não viu. Outro dia ele acorda, não viu nada. Mas o pastor ligado, ele está atento. Glória a Deus. E Deus vai abençoar o rebanho através da vida dele. Fala, pastor Elber. Eu particularmente entendo que nos dias atuais, esse é um dos mais importantes, porque muitas ovelhas estão sendo enganadas, porque não tem isso, e muitos líderes estão sendo omissos porque querem ter a igreja cheia. Então eles preferem se sujeitar a isso daí, a coisas desse tipo, do que pedir a Deus discernimento para conduzir o rebanho na presença do Senhor. Então eu particularmente vejo que discernimento é uma das coisas mais importantes nos dias atuais, porque nós temos visto aí coisas horríveis, É isso mesmo, pastor, é isso aí. Por quê? Porque isso traz o quê? Popularidade. Você vê o que ele fala aí desse trabalho de libertação? O trabalho de libertação é em tal lugar. Vigília, abala Nordeste, abala São Paulo, abala não sei o quê. Você vai ver que libertação é essa lá que tem lá. Libertação pouquíssima. Pouquíssimo. O negócio mesmo é a manifestação dos dons espirituais, e que tem que ter propósito, tem que ter objetivo. E na verdade é 1, 2, 3 revelador, que revela tudo, igual a fotoque, né? Agora não tem mais isso, né? Agora é tudo digital. Antigamente, na minha época, eu tirava foto, não é moleza não. Eu comprava um filme de 36 poses, não é só eu não, tem um monte aí também que já fez isso. 36 poses, sabe quantas fotos saía? Meia dúzia, as mais importantes queimavam, não é verdade? E a gente ia num lugar chamado Fotoque, que era um lugar onde fazia essas revelações. Então tem uns crentes, um monte de crente fotógrafo, né? Queima tudo, acerta meia dúzia e erra 30, não é verdade? Fica chutando, né? Achômetro, chutando, meu cara com a carinha triste. Ei, meu Deus, vou te alegrar, não é verdade? É forte o negócio, não é verdade? E nós não estamos falando mal dos dons espirituais, não, porque os dons espirituais são atuais. Eu sou pentecostal. O pessoal fala assim: não, pentecostal é muito forte, apóstolo. Nós somos neopentecostais, nós somos avivados, nós somos renovados. Não, eu sou pentecostal. Eu gosto de falar em língua, eu gosto de ouvir Deus falar em profecia, eu gosto de ver as revelações impactando a vida. Sou apaixonado, mas o que tem de menino brincando com as coisas de Deus não é brincadeira. E você, se não tiver o discernimento de espírito, você não sabe se é Deus, se é o diabo ou se é o pior, a carne. Certo? A carne é terrível. E aquilo que é de Deus se cumpre. Certo? Aquilo que é da carne é chute. E aquilo que é do diabo é terrível. Porque ele sabe de algumas coisas. Então fica confundido muitas vezes como sendo de Deus, porque são revelações que ninguém sabia do que estava acontecendo, o diabo sabia. Então não é porque falou algo que ninguém sabia, é de Deus. Nem sempre. Fruto tem que testificar. Quando Deus
fala com um profeta, Deus fala com o líder. É claro, o líder é ativado, né? É o carnudão, tá nem aí, não ora, não jejum. Aí é outra história, é complicado o negócio. Mas o líder de Deus, pessoa de oração, homem de Deus usou o profeta, na hora que Deus está usando, está testificando. Amém? Quem lembra aqui daquela irmã missionária que veio aqui, que ela pegou 30 minutos aqui, eu contei essa história, não contei? Deu uma oração para ela fazer, ela ficou 30 minutos aqui, uma senhora, desse tamanhozinho, e falando, e as pessoas iam embora, eu levantei e vim para poder abraçar ela com carinho, pegar o microfone, que jeitinho, né, que o pastor tem, que jeitinho. Quando eu cheguei aqui, o Espírito Santo falou, tu não se atreva, tu não põe a mão, no rabo a mão nela não toca nela não. E aí eu fui lá, para não ficar muito mal, dei um abraço e fiquei abraçado com ela. Eu vi 30 minutos ela falando aqui, por quê? Porque você tem que ser sensível à voz do Espírito. Então se o pastor não é sensível à voz do Espírito, aí fica complicado. Mas se é, Deus está usando o vaso, o Espírito Santo está falando, deixa meu servo, deixa de tocar piada, que isso é eu que estou fazendo. Isso é para facilitar o seu trabalho. Glória a Deus. Deixa comigo, deixa que eu falo agora. Então você tem que ter um discernimento. Às vezes é o diabo que está falando e o está, oh glória, aleluia, vai irmão, Deus aí, irmão. Que Deus aí, irmão? É a carne, é o diabo. Então tem que ter muito cuidado, tem que buscar o Senhor, o discernimento de espírito. Vamos lá, que algumas pessoas querem participar. Júlio. Apóstolo, igual o pastor Ademir já falou aqui, nós vivemos um tempo de muita profetada. Eu já presenciei casos de o pastor estar pregando e assim, acabou a pregação, o irmão já fala assim, enquanto o irmão pregava, Deus me usou. Aí ao mesmo tempo que esse fala, aí o outro já se levanta e fala, eu testifico porque Deus me mostrou. Então fica uma coisa meio desorganizada. E eu penso que nosso Deus é um Deus de organização, né? Se ele está usando um profeta, ele não vai usar outro profeta ao mesmo tempo, a não ser que na hora que ele terminar de falar, depois ele fala, não, é para testificar, amém. Mas aí igual ele fala, enquanto o irmão falava, Deus me mostrava, e o outro, e Deus falava comigo, aí fica aquela coisa meio, né? Meio confusa, né? Isso. O que acontece com isso aí é o seguinte, são a regulamentação dos dons espirituais. A Bíblia diz que tudo tem que ser com ordem e decência. E a Bíblia diz que o Espírito, qual o Espírito que está sujeito ao profeta? Porque tem muito pastor que fala que é o Espírito de Deus. O Espírito de Deus não está sujeito a homem nenhum. Olha só, anota isso aí. Você não repetir isso aí, continuar falando isso aí, que você fala, que eu sei que você fala, que eu já ouvi você falar. Tá certo? Anota aí para você não esquecer nunca mais. Tá bom? O Espírito Santo está sujeito a nós, não. Nós somos sujeitos ao Espírito Santo. Mas o Espírito do profeta, porque quem é que vai falar? Quem é que vai dar boca para falar? É o profeta. Então o profeta recebeu uma mensagem de Deus, aguarda o tempo oportuno e a autorização do seu profeta maior, do seu líder. Glória a Deus. E existem coisas que não é para falar a igreja direto. Quem entende isso, diga glória a Deus. Glória a Deus. Deus mostrou alguma coisa em relação ao evangelista Daniel. Preste atenção, cuidado. Dependendo do assunto, você chama o pastor bispa. Olha, ele mostrou isso. Irmã, não diga nada para ela. Nós vamos orar para preparar o coração dela primeiro. Irmã, isso não é de Deus, não, isso é do diabo. Parece que ela vai morrer, né? O pastor Sanatiel vai ficar aí e tal, e aí. Como é que é a revelação mesmo? Vigia, varão. Não é verdade? Então existe. Vai casar. Então
consultar ao seu líder sobre aquilo, principalmente pessoa que não tem experiência ainda, está começando. Ó, Deus mostrou que a irmã Daniele vai receber uma bênção muito grande, e na área assim, você está maduro para falar isso, foi Deus, eu sou glória a Deus. Mas não está seguro, está com alguma dúvida, vai conversar com o seu líder, e o líder vai te orientar. Quem entendeu de que a glória a Deus? Não pode deixar de falar também, certo? Mas você tem que falar na hora certa. Acabou a pregação, chegou o momento oportuno, Deus dá. Uma das provas que Deus te mostrou, Deus te usou, não sei se alguém já fez isso. Senhor, se for me dada a oportunidade, se abrirmos espaço, se houver, Senhor, então é realmente uma confirmação. Normalmente é assim. Aí o pastor nunca faz isso. Aí naquele dia, olha irmão, alguém teve uma visão? Alguém? É assim que acontece. Glória a Deus. Porque a obra é de quem? É de Deus. É o Espírito que está na vida do pastor, é o Espírito que está na vida do profeta, é o Espírito Santo que comanda o culto. Se está todo mundo em sintonia, vai dar certo. Quem entendeu, diga glória a Deus. Cada um na sua hora, cada um no seu momento. Pode levantar. Ei, meu servo. E está na outra, levanta. Ei, meu servo. É ele não. É aqui que está falando. Ei. Não. Se um fala, o outro faz o quê? Cala. Glória a Deus. Então o pastor é essa pessoa que está na igreja para colocar ordem no culto, para que Deus possa operar de forma extraordinária e maravilhosa. Fala, minha filha. Então, apóstolo, só para que isso ficar bem claro, para eu estar então agindo na ética, tanto na igreja que eu congrego, quanto na igreja que eu estou visitando, eu estou lá, eu preciso receber algo, passar pelo pastor da igreja, pastor da igreja. Preferencialmente, se você tem a confiança e a autonomia para fazer isso na igreja, certo? Existem pessoas que alcançam uma credibilidade. Eu, por exemplo, não ficar incomodado de forma alguma se Deus usar qualquer um desses líderes aqui para entregar uma mensagem, um ciclo, porque eu sei que tem os frutos. Então, é uma burocracia espiritual desnecessária. Mas você está na igreja dos outros, nem pensar. Passa pelo caminho para não ser chamado a atenção duramente. Está na casa dos outros. E está em casa e ainda não alcançou. Não alcançou. É um neófito, ou é um novo convertido, ou é um crente que ainda. O pastor não está tranquilo ainda em deixar. Você seja prudente. Tem uma coisa, o Espírito Santo é prudente. Ele quer dar a você o quê? Ele quer dar a você credibilidade. Quem é que tem credibilidade? É a pessoa que honra aquilo que tem. Glória a Deus, faz perfeito, faz debaixo de ordem. Por exemplo, o pastor Jair. Por que o pastor Jair tem credibilidade? Tem um porquê. Quem entende que é glória a Deus? Então, o pastor Jair me ligar para alguma situação, pastor, o negócio está sério aqui. Eu tenho que dar um jeito. Parar o que está fazendo para correr. Porque ele não fica todo dia, tá sério o negócio aqui. Negócio da hora do sujeito está afogando, né? Finge que está afogando. Gente, me socorre. O pessoal pega ele. Tô brincando com vocês. Aí finge que está afogando de novo. Aí o pessoal pega ele. Tô brincando com um. Terceiro dia ele afoga mesmo. Aí ele, socorro. A pessoa, não, ele está brincando. Deixa ele, está brincando. Falta de credibilidade. Então o profeta de Deus tem que ter credibilidade. Glória a Deus. Enquanto não tem isso, Sandra, ele tem que falar com o seu líder antes de ficar entregando revelações, a não ser que seja um líder. Por exemplo, ele está no meio da igreja, Deus mostrou alguma coisa, ele vai falar com o líder. Que aí o líder, se não for de Deus, vai corrigir na hora. Certo? Aí é o problema dele. Se ele quiser falar em particular, ele não corre esse risco. Mas se ele falar em público, estiver dentro da direção de Deus, glória a Deus. Se não tiver, o pastor vai corrigir imediatamente. Mas como pastor, ele tem liberdade total. Agora, ficar entregando recado a todo mundo, sem ter alcançado credibilidade, pode ser chamado a atenção duramente. Então, o Espírito Santo vai deixar a giripoca piar no seu nome e vai falar, isso mesmo você aprender. Porque era para ter credibilidade primeiro. Glória a Deus. E então, eu vou continuar te dando as mensagens. Você ora, você jejua, certo? Aprende a fazer direito. Porque o Espírito Santo, ele nos usa. Isso é real. Mas a gente tem que ter disciplina e entendimento para entregar os dons espirituais. Fala, meu. Às vezes
negócio. Você não precisa. Claro. Você pertence a qual igreja? Dá o nome da denominação. Mas você é membro da onde? Quem é o seu pastor? Ele nunca tem. É Deus. Aí nunca tem. E a palavra é bem clara que o Espírito identifica o outro. Então, se eu tenho comunhão com Deus, eu tenho certeza que eu tenho o Espírito Santo. Quando algo me pega ou algo acontece, é onde que vem aquele gato. Não, tem alguma coisa errado, está errado, alguma coisa está acontecendo. E a maioria das pessoas realmente usadas pelo Espírito Santo, elas não gostam de ser a atração do local. Exatamente. Todo aquele que chega e ele quer tomar a atenção toda para ele, pode contar que é um sinal que tem alguma coisa errada. Verdade. Pode manifestar problema e falta de aliança logo na frente. Aí o líder investiu todas as fichas, deu o culto do domingo para fazer um grande trabalho de libertação para encher a igreja. Resultado? Luta terrível. Não é verdade? Fala, pastor. Renato. Não, eu creio que recentemente apareceu um movimento chamado choque de vaso, aonde um vaso profetiza, o outro fala, um vaso fala, o outro fala. Então fala, um profetiza, isso, o outro fala, não é isso não, tá errado, é assim. E o movimento está crescendo, eles promovem um monte de choque de vaso. Choque de vaso. Jesus. É igual o dedo de Jesus, né? Tem um movimento também chamado o Deus de Jesus. Aí, durante o culto, fala: olha o dedão de Jesus tocando aí. Aí, ali, acontece coisas que quem está no Espírito olha e fala: misericórdia, isso aí daqui. Então, você imagina dois profetas, igual aquelas negócio nordestino, né? Como é que é pastor Renato? O repente. Que isso, gente? O nome disso, quando é legítimo, nós vamos chegar agora um pouco, é a questão da interpretação. Mas a interpretação, ela é o quê? O vaso vai falar uma língua e aí o outro vai interpretar ao contrário. Aí o que está falando, não é assim não. Ué, peraí, é um espírito só. É o Espírito Santo que não erra, que é perfeito. Então essas confusões são coisas o quê? Carnais ou malignas. Certo? Fala, irmão Marcos. Apóstolo, me ajuda aí. Quando Eliseu pediu ao Elias, né, seu líder, me dá a porção dobrada do teu espírito, o que Eliseu estava pedindo? Naquele momento, uma autoridade, porque não era de fato o Espírito Santo, era o Espírito do profeta mesmo, que era sujeito a ele, que tinha muita autoridade, que tinha... Isso aí, Eliseu estava pedindo a capacitação ministerial profética de Elias de forma dobrada. Ele estava pedindo, olha, eu desejo que o meu ministério seja um ministério eficiente, extraordinário como o seu, dobrado. É isso que ele estava pedindo. Hoje, se você pedir a um líder, seu líder, porção dobrada da unção do ministério dele, é uma coisa justa. É um pedido justo. Certo? Que a unção é transferida. Como é que é, pastor Jesus Carlos? E reconhecida. Então, se você reconhece a autoridade, você pode receber dessa autoridade a unção dela. Por exemplo, você é respaldado pela unção que você honra. Isso os obreiros têm que ser maduros, porque a gente fica meio vaidoso diante de personalidades externas. Não é verdade? Ai, meu Deus! Ah, pastor fulano da televisão. Ai, meu Deus! Aí você vier na minha casa, vou fazer um banquete. Você tem que fazer um banquete para o seu pastor. Sabe quem vai mandar você para o campo e vai pagar o seu salário? É o seu pastor, não é lá de fora não.
Então a unção que te respalda é a que você honra. Você fica honrando a unção que não te respalda, não é verdade? A minha cobertura espiritual é o ciclano lá não sei da onde. O ciclano não sei da onde, sabe nem seu nome. Qual é o seu nome mesmo? Não conhece. Que cobertura é essa? Não. Você tem que ser respaldado pela unção que você honra. Então, os obreiros, eu chamei a atenção do obreiro. Chamei dura a atenção dele. Líder de aliança. Atenção dura. Olha, ó. Se você continuar honrando fulano do jeito que você está honrando, não reconhecer sua autoridade, vou mandar ele pagar seu salário. Tem que apertar. Glória a Deus. Tem que apertar. Porque é um desvio moral, de caráter nosso. Começa a entrar pelo campo da rebeldia, desfazendo as alianças que nós temos. Quem é que ora por você? Quem é que chama atenção? Quem é que jejua por você? Quem é que cuida de você? É o seu pastorzinho, humilde, simplesinho, que está aí na frente da igreja, lutando por você, brigando com o leão por sua causa. Você vai honrar o Zezinho que aparece na televisão? Zezinho tem a honra dele, glória a Deus, mas a honra do seu ministério tem que ser o seu líder. Quem entende isso, diga glória a Deus. Glória a Deus. Então, se você reconhece uma autoridade, você reconhece. Então, um exemplo, vem cá. Você reconhece, vem cá, o evangelista Wesley. Pastor Wesley. Evangelista Wesley. Vocês estão liberados lá porque mas ele é o pastor de vocês de forma legítima e legal, né? Mas ele é um evangelista porque os inimigos vão lutar contra ele, ainda são os inimigos do evangelista. Os que apertarem ele vai correr atrás da bispa, não é verdade? E aí vai tomar chumbo grosso porque a patente está nivelada ao anjo. Quem está prestando atenção? É muita informação, não é verdade? É muita informação. Eu tenho, é muita informação que passamos isso aí. Né? Por quê? Se você. Um exemplo aqui, eu vou falar uma coisa, deixa eu esquecer o que eu vou falar. Mas é uma lição para nós, tudo é uma lição importante. O evangelista Wesley está assumindo uma função pastoral debaixo da cobertura do bispado da bispa. Então, um espírito maligno que ataca pastor é diferente do que ataca evangelista. Quando ele vai, existe um anjo do Senhor falando. Outra pessoa, outra guerra. Aqui não. Há uma cobertura aqui não. Quem entende da glória a Deus? Glória a Deus. Esse é o meu pastor. Aquela jeca tatu lá, não sei de onde, você esquece aquilo lá, você, aí ele assume. Mas ainda não é, não recebeu unção com óleo que consagra. O que acontece? Do lombo. Não aceite ficar sendo bajulado, elogiado com cara. Oi, pastora Paula, você, já vejo, você é uma bíblia, não foi reconhecido não, hein? Aí a pastora Paula, irmão, é assim, vai chegar, calma, varão, conserta, calma, vigia, varão, e tá. Não, é verdade, eu sou, disse eu sou, tomou posse. Tomou posse, o chumbo grosso. Aí tem que segurar. Tem que segurar. Quem entendeu, diga glória a Deus. Vigie. Vigie. Esse negócio parece bonito, mas o negócio é sério. Tá bom? Mas vamos deixar esse assunto para lá. Quem aprendeu, diga glória a Deus. Então, existe aqui uma unção. E você não é por querer ser maior. É por entender que é um homem de Deus. É por entender que você é mais frágil. E para fazer o que ele fez, precisa do dobro. E aí você diz, olha, eu quero essa unção extraordinária que você tem, por exemplo, essa na área de libertação. Eu quero ser um homem para expulsar demônio. Eu quero expulsar demônio, porque o Wesley tem esse dom. É verdade, não é? Você reconhece isso? Então ele tem autoridade para poder, em nome do Senhor Jesus, falar, aquilo que Deus me deu, você tem condição de receber. E está orando e ministrando, te ensinando para você ser um líder de excelência naquilo que ele pode passar para você. E aí quando você diz unção dobrada, você está dizendo o quê? Capacitação para
para realizar com excelência, como o meu líder realizou. Isso Deus pode fazer. Agora, irmão, Deus vai derramar a unção dobrada do Espírito dele sobre nós. Essa afirmação é correta? Não. É correta? Não. Nós estamos na escola de profeta. A escola de profeta, você não nada, você mergulha. Glória a Deus. É correta essa afirmação? Não. Não é correta, porque o Espírito Santo não está dado por medida. Ele foi o quê? Derramado. Glória a Deus. Então, hoje dizer: Senhor, me enche do teu Espírito, derrama da porção dobrada do teu Espírito, Senhor. Não, é errado, é um pedido sem nexo, porque o Espírito Santo já foi derramado totalmente sobre nós. O que eu posso pedir é a unção do líder, do ministério do líder. Entendeu, Marco? Sim. Certo? Certo. Glória a Deus. Mais alguém? Os dons espirituais só para quem é batizado com o Espírito Santo. Quem se converte recebe o Espírito Santo. Mas só o batismo com o Espírito Santo dá acesso aos dons espirituais. Por exemplo, um crente fala em línguas sem ser batizado com o Espírito Santo. Ele fala inglês, ele fala francês, língua do céu, só pela ativação do batismo com o Espírito Santo. Pode ser usada como, porque existe também uma outra classe de dons, chamado dons naturais. A pessoa, gente, esse menino, ninguém ensinou esse menino a aprender, ele nasceu com um dom de tocar, mas não é um dom espiritual, é um dom natural, uma capacitação que Deus deu, um talento. Podemos dizer, para não dar confusão, um talento, certo? Puxa, ele tem um talento de ser pastor, né? Puxa, o sujeito é um bom pastor, é um bom reverendo, né? Mas só cheio do Espírito mesmo, para botar a mão na cabeça do capitão, né? E tomar providências com ele, porque senão o sujeito passa aperto. Eu já vi crente que não é batizado com o Espírito Santo ser usado para repreender um demônio no momento específico. Porque no momento específico, qualquer coisa pode acontecer. Deus usou até a mula para falar com Balaão. Deus tem seus propósitos, mas o obreiro não pode descansar nisso. Ele tem que buscar os dons espirituais, porque essa é a porta de acesso. O batismo com o Espírito Santo, porque essa é a porta de acesso aos dons espirituais. E isso é uma coisa importante, porque o batismo com o Espírito Santo, os dons espirituais vão requerer entrega, vão requerer esforço, vão requerer jejuns, vão requerer consagração, vão requerer o quê? Uma disciplina espiritual. E o homem carnal não quer isso. Então ele vai justificar teologicamente a questão do fruto. Mas para ir para o céu tem que ter fruto. Verdade. Está certíssimo. Sim ou não? Tem gente com dom espiritual que não vai para o céu. É usado momentaneamente, é um líder que está no tratamento de Deus, vai acabar uma hora sendo. Mas ele está sendo usado. Até porque batismo com o Espírito Santo muitas vezes não é preparo, é misericórdia. O cara aceitou Jesus, tudo enrolado, a vida tudo enrolado, aceitou Jesus, vai batizado com o Espírito Santo. Meu Deus, como é que pode? Aquilo é capacitação, é força para ele vencer o desafio da vida dele, que é muito grande. Então, batismo com o Espírito Santo não é salvação, é capacitação para ter poder em relação às forças do maligno. No entanto, Deus faz isso mediante a atitude. Dons espirituais não é aquela coisa que ele ensina que é graça. É graça, irmão. Deus dá a quem quer. Deus quer batizar com o Espírito Santo, ele dá a quem quer. Não, todo crente tem que ser batizado com o Espírito Santo. Nem todos vão profetizar, porque aí os dons são separados de acordo com a necessidade da igreja. Mas a porta de acesso, todos precisam ser batizados com o Espírito Santo e com fogo. Quem entendeu, diga glória a Deus. Glória a Deus.
nós lá no trabalho, né? Espiritual. Aí ele entrou numa questão muito, para mim, nova e tanto polêmica. Porque ele há muito tempo atrás, ele falou em línguas estranhas, assim dizer, falou em línguas estranhas. Mas só que ele tem dúvida de se ele é batizado com o Espírito Santo ou não. Ele tem essa dúvida. Eu não sei se eu sou batizado com o Espírito Santo. Eu perguntei, você já falou em línguas? Ah, falei. Mas, e por que essa dúvida? Então ele tem uma dúvida. Então, e assim, tem muitas pessoas também que têm essa dúvida, que ele não sabe, no momento que foi batizado com o Espírito Santo, quais os procedimentos para que isso fosse concretizado. Então aí eu queria uma... Claro. O que acontece? A questão do peso que se coloca em relação a ser batizado com o Espírito Santo é que gera essa dificuldade. Coloca-se o batismo com o Espírito Santo com tantos ritos e tanta dificuldade e com tanta necessidade de santidade que a pessoa acaba se sentindo sem condição de ser batizada com o Espírito Santo. Então, batismo com o Espírito Santo não é salvação, é capacitação para pregar o Evangelho, é poder, é para o salvo, não é para salvar, é para o salvo. O salvo em Jesus, quando ele aceita Jesus, ele recebe o Espírito Santo. O Espírito Santo vai morar dentro dele e ele agora está salvo. Ele agora pode falar de Jesus, ele agora pode orar, né? Ele agora dá ordem a alguma situação maligna e ela obedece. Ele cumpre os princípios da palavra, o milagre acontece. Mas Deus não quer só isso. Deus quer dele um guerreiro. Deus quer dele um pregador, uma testemunha viva. E aí ele vai enfrentar quem? Demônios, principados, potestades, vai entrar dentro de casas. E aí ele precisa de armas. Como que são o nome dessas armas? Dons espirituais. Glória a Deus, são armas. Quem entendeu, diga glória a Deus. Glória a Deus. Nós estamos dizendo que dons espirituais vai fazer a diferença totalmente para a salvação. Claro que ajuda também, mas ele não vai fazer toda a diferença para a salvação, porque o crente que não é batizado pelo Espírito Santo pode também ser salvo. No entanto, para testemunhar de Jesus com eficiência e com poder, ele precisa do batismo com o Espírito Santo. São armas para pregar o Evangelho com eficiência. Agora, coloque seu peso muito grande. E é aí que o líder semeando o rema tem que desmistificar. A língua original, ô fulano, está dentro de você. Você não aceitou Jesus? Aceitei. Então você tem o Espírito Santo. Pronto. Você não tem, você é o quê? Corpo, alma e espírito. Seu espírito está morto ou ressuscitado? O espírito está ressuscitado. Por quê? Porque eu aceitei Jesus e agora meu espírito ressuscitou em Cristo. Pronto. Se o seu espírito está ressuscitado e se o Espírito Santo mora dentro de você, qual o problema de você ser batizado com o Espírito Santo? Porque um pode e o outro não pode? Não. Isso é para todos. Seu espírito sabe falar em línguas. Você só precisa ativar ele. E quem é que ativa ele? É o Espírito Santo. Você tem que dar lugar. Você tem que crer. Você tem que buscar. O Espírito Santo não vai manifestar os dons se você não suar a camisa. Ah, é? Como é que eu busco? Do jeito que você souber. É adorar a Deus, meu irmão. Ah, então eu vou ficar glória, 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 glória. Tá bom. Deus te abençoe. Não, eu não consigo. Glória, glória. Eu vou falar amém, 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 amém. Vai no amém. Não, tem que ser no glória, 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 para enrolar a língua. Aí você fala. Não é assim não. Não é não. E quando vier à sua mente uma palavra estranha à sua mente, você fala. Não, o diabo não. É Deus. É o seu espírito ativar. Não, mas eu fico preocupado. Meu Deus, eu fico preocupado que o Espírito Santo com isso, irmão. Aí você vai explicar para ele o que é que nasceu com o Espírito Santo. Entendeu? Diga glória a Deus. Mas se eu falar uma palavra, escapulir uma língua,
for de Deus, estou condenado ao inferno. Irmão, não é assim não, irmão. Se você falar uma língua, é de Deus. Você é de Deus. O Espírito Santo mora em você. O seu Espírito ativou. É só isso. Mas eu fico preocupado, pastor Renato. Porque a língua que me vem para falar é igual da irmã Maria. Aí o diabo fica assim, você está imitando a Maria. Você está imitando a Maria. Irmão, não é não. É porque você fala no reino do Espírito a mesma palavra que a irmã Maria. Por exemplo, fala em inglês sim, yes. Eu vou falar sim em inglês, yes. Então o que é sim em inglês? Yes. Como é que eu vou falar diferente da sua? Yes é sim. Então, na língua do céu é a mesma coisa, uma palavra é igual, porque você fala igual o irmão. Aí tira o peso dele. Agora, esse tipo de peso, dessa falsa santidade, a paz do Senhor para o aleluia. Irmãos, eu estou sentindo aqui, olha, vocês não são dignos de me tocar, não me toca, não me toca. Aí a pessoa olha, meu Deus, Jesus, eu tenho que chegar nesse nível. Jesus, olha que nível extraordinário. E aí a cabeça da pessoa fica cheia de minhoca. E o diabo gosta. Porque o diabo sabe que o batismo do Espírito Santo é uma arma extraordinária. Então ele coloca um monte de caraminhola para dificultar a pessoa. Se ele falou em língua, meu irmão, você foi batizado pelo Espírito Santo e pronto, meu irmão. Vai orar e deixa e fala aquelas mesmas línguas. E vai falar em língua, meu irmão. Vai que é de Deus. Apóstolo, cuidado. Não tem cuidado nenhum. Vai e fala que é de Deus. Então é muito misticismo e muita conversa fiada para colocar pavor nas pessoas de uma coisa que é simples e muito poderosa. Glória a Deus. Quem entendeu, diga glória a Deus. Glória a Deus. Então vamos lá. Pronto, pastor? Ok? Fala, meu jovem. Existe, assim, eu tenho uma dúvida. Os dons ministeriais não têm a ver com santificação e tratamento de caráter. Ministerial. Isso, porque, por exemplo, a igreja de Coríntios, né, ela era uma igreja rica em dons, mas ela sofria diversas repreensões do apóstolo Paulo, porque era uma igreja carnal. Então, é certo, né, essa diferenciação entre santificação e tratamento de caráter e dons espirituais. Com certeza, santificação está ligada a fruto. Fruto. Entende? Dons espirituais está ligado a poder. E dom ministerial está ligado a governo. Entende? Por exemplo, vamos dar um exemplo. Quem vai para o céu? Vai para o céu porque é apóstolo? Vai para o céu porque fala em línguas? Ou vai para o céu porque o fruto do Espírito manifesta na vida dele? Vai para o céu por causa do fruto do Espírito, que é a santificação. Os dons do Espírito também, não só os ministeriais. Os dons do Espírito é para quê? Para edificar a igreja, para guerra espiritual, para batalha espiritual. A pessoa está capacitada a exercer os dons do ministério. Mas eles também não têm uma relação direta com a salvação. Com a santificação. Não. Porque salvação tem ligação direta com a santificação. Então é fruto. Certo? Agora, os dons espirituais é a capacitação que Deus dá à igreja para exercer os 5 ministérios. E os 5 ministérios é governo. Por exemplo, Lucas, quem é que governa a igreja? Os dons, o Espírito Santo. Amém. Mas é ele que dá os dons do ministério e os dons espirituais. São os dons espirituais ou os dons ministeriais? São os dons ministeriais que governam a igreja. Então, se o pastor disser calado, se a pessoa está sendo usada por Deus, faz o quê? Obedece. E aí o pastor, se a giripoca dele pode preparar que não demora 2 semanas. 2 semanas Deus mostra quem é que cala. Mas se é de Deus, a pessoa vai agir com submissão. Agora, se é carne, uma vez uma profeta estava visitando a igreja, uma profeta, o pastor tinha problema de coração. Eu sabia, meu amigo, uma profeta falou assim: ei, homem,
Tua vida te levou a isso. Eu conheço o homem, conheço o fruto. Quem eu conheço? O fruto. O homem de Deus. E ela começou a colocar dúvida na santidade dele. E dizer que aquele problema de coração era fruto de uma vida de pecado. Na frente da igreja dele. Ele já é um senhor abalado, doente. E ela de fora: eis homem, te joga no leito. Está vivo até hoje, inclusive. Te joga no leito. Ah, meu Deus do céu. Se eu estivesse na igreja agora, a minha, agora o negócio ia pegar fogo. Ah, não aguentei, pastor. Você não vai falar nada? E ela: ele falou: rapaz, eu estou muito debilitado. Você me dá a liberdade? Ele falou: tá bom. Peguei o microfone, falei: irmã, senta aí. E eu no congresso: senta aí. Isso não é de Deus, não. Senta aí. Eu conheço esse homem aqui, sou um homem de Deus. E a irmã vai inventar moda lá para outro lugar. Aqui não. Rapaz, fez aquele silêncio. E aí botaram: canta o hino aí. Com aquele clima chato: canta o hino aí. Canta o hino aí. Começaram a cantar para dar uma distraída, o negócio ficou pesado. Aí ela veio, saiu de lá de trás, veio no meu ouvido e falou assim: essa noite você será visitado pelo espírito da morte, para você entender que sou eu que falo contigo. Falei: capeta miserável, eu conheço a voz do meu Deus, quem vai me visitar essa noite é o Espírito Santo. Repreendi aquela palavra. Mas você vê que elemento estava profetizando e chamando a atenção da igreja todinha, né? A igreja: aleluia. O diabo falando, ameaçando de morte os ministros do evangelho com a vida no altar de Deus. Você vê como é que é sério o negócio dele? Então quem comanda a igreja é o líder cheio do Espírito Santo. Glória a Deus. Não são os dons espirituais, eles são dons para edificar, para contribuir com os dons ministeriais. Entenderam? Tranquilo? Glória a Deus. Glória a Deus. Podem falar com a igreja sobre isso, ensinar a igreja sobre isso com excelência? Façam isso, a igreja precisa ouvir essa palavra, tá bom? Teve alguém que pediu: Luiz, fala, Luiz. Então o que acontece? É muito importante essa pergunta, Luiz. O batismo com o Espírito Santo, a evidência, fulano é batizado com o Espírito Santo. Qual é a prova? Evidência. Falar em línguas. O que acontece é que o sujeito é igual uma chaleira de água quente. Fogo pegando, fogo pegando, fogo pegando, fogo pegando. Vai ferver. Batismo com o Espírito Santo é a hora que ferve. O caldo entorna. Aí alguma coisa trava ele. Tira do fogo. Na hora que isso explodir, uma timidez, um conceito, um líder atado, uma emoção abalada, uma pessoa fechada demais. Então traz essa dificuldade. A pessoa está bonitinha. Você vê inclusive nela características de alguém batizado com o Espírito Santo, mas ele não consolida, porque o que consolida, está batizado, é falar em outra língua. Nós não temos na Bíblia ninguém que foi batizado com o Espírito Santo e não falou em línguas. Ninguém. Lá em Atos Apóstolos, todo batismo com o Espírito Santo foi manifestado pela falar em línguas. Ok?
espiritual em si, inclusive sobre revelação, eu estou no projeto Semeando o Reino, porque eu estava afastado e fui visitar lá na antiga igreja do profeta, que eu nunca mais vi. Deus virou e falou: até quando eu te livrei disso, lembra quando você estava assim, assim? Nunca tinha visto, nunca vi ele estar vestido de crente, mas não era crente, porque sabia os costumes. E onde eu voltei, estou aqui até hoje, e Continuar até o fim, né? até o céu. Glória a Deus. Mas sobre essa questão de batizar, ser batizado, eu lembro quando eu era muito novo, tinha um irmão Zezinho, ele falava em língua, eu era de outra denominação, e a língua que ele falava encaixava em mim, e eu ficava muito novo, quando ele falava, Identificado. aí, e eu fiquei com isso, anos e anos, eu já era adolescente, quase jovem, cheguei com o irmão e falei: irmão Zezinho faleceu, mais de 5 anos já falecido, e a língua latente na minha mente, no meu coração, eu sonhava falando a mesma língua que ele. Era a ação do Espírito Santo, era o batismo do Espírito Santo. Não liberava. Faltava consolidar com falar em línguas, mas a unção já estava sobre ele. Um dia eu cheguei com a irmã do ciclo de oração, a irmã Maria Ginai, falei: irmã, a senhora lembra do irmão Zezinho e tal? A língua que ele falava na igreja até hoje, é mesmo? Fala para mim ver. Não, mas eu não posso falar, porque não é blasfemar e tal. Ela falou: fala para mim ver. Só que ela também... Velhinha desatada, né? Aí quando eu falei, ela começou a chorar, falar em língua, e era do ciclo de oração, mas ali nós choramos junto e na casa dela, mas mesmo assim o líder já estava com aquela situação e eu só falei ali, tranquilo. Aí uns tempos pra cá, o projeto Semeando o Reino, já tá tudo, e hoje eu nem lembro sim, mas nem falo mais a língua que ficou marinhando na minha mente, no meu coração. Hoje falo outras línguas. Porque o batismo do Espírito Santo é isso. A língua, a tal palavra que vai te desatar, vem na mente. Aconteceu foi ali, ó, quando o grupo de louvor ali, né? Lembra quando aconteceu ali? Você começou a falar em línguas. Também, mas ele já falava antes, mas muito tímido, muito Com medo, né? Tinha um medo, tinha um conceito de se você falasse era meio blasfemar, e tudo era uma coisa tenebrosa. Isso gerou uma geração de gente com problemas em relação a falar em línguas. Só uma coisa importante para nós, discípulos, sobre a pergunta do irmão Elias, seria mais ou menos a mesma coisa, por exemplo, o apóstolo, o batista, pede a alguns discípulos, e você vai em tal lugar visitar uma casa ou alguém, ou fazer um trabalho qualquer, né? Então, essa pessoa, esse discípulo que vai, ele está sob a autoridade. Que foi delegada pelo apóstolo. Isso aí. Ele está ali representando. Isso aí, debaixo da cobertura, debaixo da autoridade. Jesus, o centurião, conhecia disso, sabia disso. Ele falou: mestre, você não precisa da minha casa. Dá uma ordem. E o senhor é um homem de autoridade, que eu também sou de autoridade, eu sei como funciona. E o senhor é autoridade no mundo espiritual. Então, uma pessoa quando recebe uma comissão tem que cumprir. Um soldado, quando recebe uma ordem, tem missão dada, missão cumprida. Missão dada, missão cumprida. Tem muito soldado meia tigela, ruim, desertor, tem uma missão e fica de bobeira no meio do caminho. O bom soldado de Cristo, ele recebe uma missão e cumpre. E você sabe que com a vida, se ele não voltar, se ele não conseguir o resultado, ele vai. Às vezes missão é impossível. Ele vai, paga com a vida, mas ele não volta para o seu país, abortando uma batalha sem receber comando de que ele pode voltar atrás. Então o soldado de Jesus, ele tem que receber um comando e cumprir, para a glória de Deus. Amém? Fala, minha filha. Revela, mas está mais ou menos, deu um
Mas o que diz a Bíblia? Pela Bíblia diz para a gente não julgar o profeta, mas a profecia. Por quê? Porque você, quem vai ser batizado com o Espírito Santo, quem vai ser usado por Deus, nem sempre serão pessoas perfeitas. No entanto, o que ela diz pode ser de Deus ou do diabo. Então, o que ela diz, você tem que filtrar e tem que analisar na palavra. O que é de Deus? O que está na Bíblia, está na palavra. Tudo o que vai tirar da palavra não é de Deus. Você entendeu? Então não pode. É claro que a vida de uma pessoa está em pecado, etc., é grave. Mas não pode só, porque nós temos julgamentos também nossos. Entende? Nós temos nossos julgamentos também. Essa pessoa não pode ser tratada por Deus. Por que não pode? Meu conceito. Mas o conceito de Deus é diferente do meu. Então não é olhar a pessoa, é olhar o que ela diz. E aí, pelo que ela diz, você sabe se é de Deus, se é da carne ou é do diabo. O que é de Deus vai levar a palavra, a Deus. O que é do diabo vai usar a palavra, vai desvirtuar a vontade de Deus, você vai pegar. Você vai pegar. Antigamente, tinha uma profecia, o pessoal falava muito, era o erro com costume. E a pessoa dizer que no final da profecia dizia, agora eu volto para o meu pai. Então essas profecias, muitas vezes, pessoas endemoniadas é que estavam falando isso. Por quê? Era como se Jesus viesse, entrasse dentro da pessoa, encarnasse, coisa lá do centro espírita, e terminou de falar, ele volta, sobe. E profecia não é isso. É uma inspiração. O Espírito Santo colocando em você o que você deve falar na pessoa de Jesus. Mas não é Jesus encarnando a pessoa. Então o que a pessoa diz é que identifica se aquilo que ele fala é de Deus ou não. A gente deve ter cuidado em julgar a pessoa. É claro, aí entra o técnico. Epa! Apóstolo, mas um mendigo usando droga, Deus usou ele. Aconteceu esses dias lá com o Eduardo Sueli, não foi? Mendigo lá, cheio de cachaça, eles estavam apertados lá, homossexuais, encostaram eles no canto, começaram a perturbar eles e partir para cima, eles estavam com sufoco. Aí veio um mendigo bêbado e saiu: seus filhos do diabo, vocês não têm os homens de Deus, vocês deviam agradecer. Então, olha só, o sujeito cheio de algo. O diabo que usou ele, por isso bate no Espírito Santo, não é salvação. Não é salvação. Entende? Agora o que diz, você vai identificar se é de Deus ou não. Tá certo? Quem entendeu, diga glória a Deus. Glória a Deus. Ficou claro, igreja? Amém? Aleluia. Fala, minha filha, termina. É assim mesmo. É isso aí, meu filho, é isso aí. Mas tem glória a Deus, sabe por quê? Você está aguentando, tá bom? Tem um monte de gente que não aguenta. Vem aqui, fica 1, 2, 3 lições no máximo e certo? Não aguenta, porque aqui é gilipado e não tem religiosidade, certo? Então confronta. Mas você é valente, você vai vencer e vai ser um casal de grandes líderes em nome de Jesus, tá bom? Fala, só para a gente não perder aqui a sequência, acho que é a Dulce, né? Fechar. Fala. Se pode acontecer do Espírito Santo de Deus entregar ao profeta, mas esse profeta também tem o Espírito dele e ele misturar a revelação. Pode aumentar. Esse dia aconteceu o seguinte: nós fomos para Minas. A mulher chegou para mim e falou
passei por você ali na Expedito Garcia. O Espírito Santo mandou vir falar com você que o dom que ele tem que entregar é para você abrir sua boca, é para você falar, é para você desenvolver isso, porque almas vão se converter através do dom que ele te deu. E use isso, e tal. Aí daqui a pouco, no meio da profecia, que eu nunca vi a mulher, ela fez isso. Mas você precisa desconcertar. Você precisa fazer o que você fez. E eu, amém. Né? Aí eu falei, amém, irmã, Deus te abençoe. Ela no meio da rua, tal, Deus te abençoe. Ela olhou brava para mim quando eu falei Deus te abençoe, porque o cara perguntou para uma profeta, Deus abençoe. Ela, Deus te abençoe também. E foi embora. E nisso me Ela deu um recado, depois ela deu um escorregadinho por causa da bermuda e falou, não vou perder a viagem não. Já vou dar uma lambada aqui também com esse camarada de bermuda. Todas essas bênçãos profetizadas para o sujeito de calça curta. Aí, olha o que ela me fala, que o Espírito Santo me fala, é para você ir e pregar o Evangelho, não feche sua boca para pregar o Evangelho. E nós estávamos pensando justamente da viagem que nós íamos fazer. Então, eu falei, graças a Deus, amanhã eu já estou indo para Minas Gerais, mas aí expliquei ele essa situação, porque dependendo da situação, se você Fica tem uma em situação difícil. difícil, você como líder do camarada, chega um profeta do nada e fala, sério, sua vida. O profeta pode aumentar, pode inventar e pode diminuir, né? A alma cretina manifesta, ele está sendo usado pelo Espírito, de repente a alma cretina entra no mistério e aí bagunça tudo, né? É uma coisa que nos atrapalha muito no trabalhar com o Espírito Santo, no mover do Espírito Santo, é porque nós somos muito presos a paradigmas, a costumes. Então, quando nós somos enraizados nos costumes, nós não aceitamos um pastor ministrar uma palavra de bermuda. Nós não aceitamos, igual eu tive uma experiência comigo muito própria, eu gosto muito de tomar banho de mar. E quando eu ia de maior, eu falei, eu vou parar porque eu não consigo. Aí no irmão, Deus usou a irmã e falou, se você estiver na praia, alguém estiver morrendo ali, você não vai falar de Jesus porque você está de maior. O Espírito Santo me tocou, então eu vi que foi o que foi ensinado para a gente. Não é porque o Senhor deixa de ter comunhão com o Senhor, porque eu não estou de bermuda. Nós estamos presos a paradigmas, tradições que atrapalham o Espírito Santo. E a gente acaba, às vezes, se não tiver uma mente desatada, o Wesley nunca mais vai usar uma bermuda, porque pelo que o povo quer jogar sobre a gente. É o contrário. Nós temos que transferir o que o Espírito Santo tem em nós, não tem permitido. E essa questão ela é muito pessoal em relação ao Espírito Santo. Então o Espírito Santo ele vai trabalhar individualmente com cada um. Você não se sente bem com determinada coisa. Glória a Deus. Você não pode criticar o outro que sente, porque é um trabalho individual. Amém? E o mais importante, a pastora falou uma coisa muito séria, os paradigmas travam. As tradições paralisam. E a gente tem que ter muita visão de Deus para poder se libertar delas. Né? Glória a Deus. Bem, dons de poder, fé, curar e operação de milagres. Qual é a diferença? Fé é uma fé que opera milagre, não é uma fé da salvação. Certo? A fé do dom de poder é uma fé para operar o quê? Milagre. Você orar e Jesus curar alguém enfermo, né? Essa fé é uma fé que você acredita que Jesus não só salva, mas cura, batiza com o Espírito Santo, você expulsa demônios. Amém? São coisas que não são normais, são extraordinárias. Dons de curar, você viu que não é dom de curar? Quem prestou atenção nisso? São dons de curar, porque a cura em 3 áreas: física, espiritual e emocional. Então existem pessoas que vão ter habilidade específica em uma dessas curas: cura interior, libertação ou em cura física. Certo? Aí na verdade tem 3, esses dons de curar, ele se divide em 3 etapas, né? Operação de milagres são dons sobrenaturais, são coisas fora de série. A operação de maravilha, fora de série, são coisas espantosas.
baseada muitas vezes em experiências que essa pessoa viveu também espantosas diante dele. Dons de elocução, que são os dons relativos à palavra. É muito importante você atentar para isso e anotar. Ficou dúvida aqui atrás? Essa fé não é a fé da salvação. A fé da salvação é dada a todos os que creem em Jesus. Só o Espírito Santo pode te convencer a aceitar Jesus. Essa fé é uma fé que faz milagre. Por exemplo, estou passando uma situação difícil, mas Deus vai me dar graça, eu vou resolver. Isso não vai ficar assim. Deus é comigo, eu creio, e creio de uma forma sobrenatural. É a fé. Esse já é a fé natural. Não, vai dar certo sim. Sempre deu certo, vai dar certo também. É natural. E existe a sua, tem tudo para dar errado. É impossível, mas eu digo que vai dar certo, porque Deus está comigo. Essa é uma manifestação de fé. Curar, 3 etapas: física, espiritual e emocional. Operação de milagres. São milagres extraordinários, espetaculares, são coisas de volume, geralmente dada para evangelistas, missionários, fazem grandes cruzadas. Você tem que se dispor, que adianta a operação de milagre ficar em casa, dormindo o dia todo. Não é verdade? Eu quero que Deus me dê o dom da operação de milagre. Eu entro no hospital e vou passando com a sombra de Pedro. Eu vou passando e todo mundo vai sendo curado. Mas não vai ajudar de jeito nenhum. Só para passar mal. Ou quando alguém da família passa mal, aproveita e visita os dois a treinar. A gente pede uns negócios fora de conexão. Para quê? É o dom que acompanha a gente. Glória a Deus, o milagre que acompanha a gente. Se tu não vai, eu quero o dom de evangelista de cruzadas internacionais. Não faz as cruzadas da igreja na pracinha. Não vai no culto da pracinha. É que é dom, operação de milagre. Para quê? Para desperdício. Não. Operação de milagres é um dom da vida de uma pessoa e não tem ideia do que ele está pedindo. Acabou o tempo dele. É ou não é? Ele vai viver para curar, para expulsar, vai ser fome extraordinária. Quem entendeu, diga glória a Deus. E para fechar, dons de elocução, profecia, variedade de línguas e interpretação de línguas. Profecia visa edificar, exortar e consolar a igreja. É uma mensagem inspirada do próprio Jesus, a sua igreja, através desse dom do Espírito Santo. Então alguém diz: não, você não está pregando a palavra, aí você está profetizando. É verdade. Eu também, quando digo em nome de Jesus na minha vida, isso vai dar certo, eu também estou profetizando. Mas não é desse tipo de profecia que é o dom espiritual. O dom espiritual é uma palavra direta de Jesus à igreja através desse dom, deste ministério. Existe diferença entre o dom da profecia, entre profetizar uma situação ou outra, ou até pregar a palavra por uma inspiração profética, e uma profecia pelo dom espiritual, certo? São diferenças. Muitas igrejas não vão querer aceitar isso, mas é isso que nós cremos. Glória a Deus. A profecia é verídica e cada um aqui tem uma experiência legítima. Eu, por exemplo, tenho experiências extraordinárias. E eu sei que muitos de vocês o têm, de Deus usando pessoas em profecia, coisas, muita brincadeira, muita aberração e muito demônio profetizando. Mas que Deus use profecia, usa. Glória a Deus. Quem entendeu, diga aleluia? Aleluia. Variedade de línguas. Que dom é esse de variedade de línguas? É uma capacidade que a pessoa tem de aprender com facilidade, ou sem aprender, falar em outros idiomas. É um dom sobrenatural. E quem vai para o exterior pregar o evangelho é um candidato a esse dom, porque Deus quer desatar você. Deus quer desatar você para você falar em outros idiomas. E é exatamente aqui que os tradicionais se prendem para dizer que língua estranha é outros idiomas. Não, outros idiomas é uma habilidade dada pelo Senhor a por exemplo, uma pessoa que aconteceu isso com ele foi o pastor Ronaldo. O pastor Ronaldo fala espanhol fluentemente, sem nunca ter estudado, por uma situação de evangelismo.
Nós tivemos uma pessoa aqui, como é o nome daquele menino da moda? Marco, fala inglês fluentemente, sem nunca ter estudado. Ele simplesmente nunca foi morar lá, foi fazer um trabalho missionário. Deus, uma hora estava falando, teve uma facilidade de aprender, uma coisa fora do comum, estava falando, e falando com perfeição. Então Deus pode fazer isso na vida de uma pessoa. Variedade de língua também pode estar associada a uma capacidade de falar línguas estranhas em uma grande proporção, baseado num aprofundamento muito grande da pessoa com os dons espirituais. E a interpretação de língua é o dom pelo qual, sobrenaturalmente, um crente inspirado pelo Espírito Santo interpreta a língua estranha. Então, uma pessoa fala inglês, o outro que sabe inglês vai interpretar, sim ou não? O fala francês, o outro que fala francês vai interpretar, sim ou não? Mas a pessoa fala em línguas estranhas, que não é o idioma dessa terra, quem é que vai interpretar? Quem tem o dom da interpretação de línguas. Então, a pessoa é usada e fala línguas estranhas. E aí, pelo mesmo Espírito, o outro diz, igreja assim, assim, assim. É um dom extraordinário. Porque língua estranha sem interpretação serve para quem? Vou perguntar de novo. Línguas estranhas sem interpretação serve para quem? Edificar a si próprio. Minha língua estranha não edifica ninguém. Glória a Deus. Ninguém. As minhas línguas edificam a mim. Quando eu falo em língua, edificar é o quê? Crescimento, força. Glória a Deus, eu recebo para mim. E não serve para as pessoas. Porque para as pessoas só vai servir se houver interpretação. Se aquilo for compreensível. E aí a gente vê um tanto de gente, você pode pregar a Bíblia inteira. Aí se você falar, aleluia, glória! E o estranho serve para mim, não serve para você não. Glória que eu falei, porque eu senti, eu acho para mim. Para você serve para eu falar para você entender. Quem entendeu, diga glória a Deus. Quem entendeu, diga aleluia. Forte ou não é forte? Quem é que pediu para falar para a gente fechar? Profeta. Somente, fala pastora, pega. Mas sabe por quê? Porque dom de visão não é dom espiritual. Entendeu? Não é dom espiritual que está na lista aqui. O senhor não está na lista aqui. Né? Entendeu? Matou ou não? Né? Certo? Então o dom espiritual, a questão de ver, existem pessoas, por exemplo, que eles são nascidos na feitiçaria, etc., que ele tem essa habilidade de ver. E existem pessoas também que têm, e essa mesma habilidade vai se manifestar no mundo espiritual de Deus também. O pastor Paulo está aí, sabe disso. É uma sensibilidade, está mais para um talento, está mais para uma questão da pessoa, da sensibilidade, da emoção da pessoa, do que para um dom espiritual. Amém? Audição de vozes e visões são coisas que não estão diretamente ligadas aos dons espirituais, mas Deus usa em visão. Inclusive Joel 2 fala que os jovens terão
visões. Agora, esse jovem terá visões, nós também podemos entender que é um jovem desatado, não é só jovem, estou vendo isso, estou vendo aquilo, estou vendo um anjo passeando, estou vendo outro, passou uma espada ali, cuidado! Não é só isso. Essa visão, ela está ligada com uma capacidade do jovem ver longe, enxergar longe, ter experiência, não ser inconsequente. E o velho ter sonho? Não quer só que o velho vai dormir, tem muito o que fazer, come bastante, vai dormir, está aposentado, não é isso. É o velho que tem sonho, é o velho que não está pensando em ir para o cemitério. Não, ele está pensando, meu Deus, agora que eu tenho experiência, agora que eu vou fazer mesmo, agora o grande projeto da minha vida vai começar agora. Então está muito ligado. Joel diz que o Espírito Santo vindo, o jovem tem visão e o velho tem sonhos para muito tempo. Está mais ligado a isso. Agora, dom espiritual não inclui a visão e a audição. Amém? Isso muitas das vezes se manifesta, por exemplo, a pessoa que conhece uma língua, sabe falar inglês, francês, e tudo, está na igreja e vê um irmão falando em línguas e observa que algumas línguas que esse irmão fala são idiomas. Então, realmente, alguém pode dizer, olha, aquela pessoa, ela tem esse dom de variedade, ela fala, por exemplo, o hebraico, o inglês, então é algo sobrenatural, pode realmente acontecer. Inclusive, um americano pode entrar na igreja e um analfabeto começar a falar em línguas. Isso aconteceu. Aconteceu ou não aconteceu? Se eu perguntar aos mais antigos aqui, vai lembrar que isso é algo comum na igreja. E começar a falar em línguas e ninguém entendia. E o americanão lá caiu em pranto, porque Deus tinha falado com ele através do dom de variedade de língua. Amém? Fala, pastor Brian. Quer dizer, ele recebeu um comando na língua dele em relação à necessidade do irmão, sendo que quem foi e falou não tinha a mínima condição de falar a linguagem em inglês. Então essas coisas podem acontecer, o domínio do Espírito, o Espírito fala todas as línguas. Amém, gente? Glória a Deus. Marcão para fechar. Eu gosto de aprender com o senhor. Fica à vontade. Eu pergunto mesmo. Profeta é aquele que prediz o que vai acontecer, como Isaías fez com Ezequias, né? Esse é o ministério profético do Antigo Testamento. Como existe também hoje ainda profetas que prediz o que vai acontecer. A Bíblia fala de quê? Apóstolos e depois. Então uma coisa é um profeta que denuncia. Se for por esse caminho, o profeta inclusive tem autonomia. Quem tem o dom do profeta no ministério, ele é uma pessoa que é usada para falar para líderes. Ele tem autonomia, certo? O profeta ele tem autonomia. Ele realmente prediz. Então, uma coisa é o dom ministerial profeta, e outra coisa é o dom da profecia. O dom da profecia é uma palavra inspirada que vem do Senhor Jesus para a igreja. Sempre tem que confirmar com a Bíblia e Jesus falando à igreja através de uma inspiração dada pelo Espírito Santo, usando a pessoa. Ok? O profeta ele não vai dizer, eis meu servo. O profeta ele vai dizer, pastor, conserta lá no gabinete. Deus me trouxe aqui porque mostrou que você está com 2 mulheres. Eu quero. E todo líder que tem juízo, ele sempre está junto com o profeta. Glória a Deus. Então isso é profeta. No Antigo Testamento era a única maneira
de Deus falar com uma pessoa, casos especialistas, raríssimos. Fora disso, era o profeta que falava. Queria ouvir, tinha que ir ao profeta. E hoje, no dom do ministério, é alguém que tem uma autoridade muito grande na igreja, que auxilia os líderes de uma forma indireta. Já o dom da profecia é a exortação, é o consolo, é a edificação do corpo de Cristo através de uma mensagem direta a uma pessoa através desse dom dado pelo Espírito Santo. Amém? Ok, gente? Vamos ficar de pé? Vamos agradecer ao Senhor.